No café de hoje eu converso com o professor Igor Musetti Pereira, da Universidade Federal de Ouro Preto. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. No café de hoje eu converso com o professor Igor Musetti Pereira, da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. A gente se conheceu quando ele me convidou então para participar do projeto de pesquisa de doutorando dele e então eu já o convidei também para fazer esse café e conversarmos aí sobre alguns temas bem interessantes. A gente vai conversar então sobre o processo de desenvolvimento de software, remontando aí o final dos anos 90, início dos anos 2000, para você conhecer um pouco também desse meu lado dinossauro da TI. Uma conversa muito interessante falando aí sobre DevOps, falando sobre perfis de profissionais, como eram os perfis de profissionais lá naquele tempo em que eu era desenvolvedor também. Então, já te convido, como sempre, a deixar o like nesse vídeo, inscrever-se no nosso canal, nos seguir nas redes sociais. E vamos lá para o nosso café com o professor Igor. Olá, makers de internet das coisas. Então, nesse vídeo nós estamos contando com a participação aí do professor Igor, da Universidade Federal de Ouro Preto. O Igor tem um histórico longo de formação aí desde a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorando agora em ciência da computação na Universidade Federal de Ouro Preto, e a gente acabou aí se conhecendo por conta do canal, por conta de projetos que ele desenvolve lá na universidade, e surgiu então essa ideia de a gente conversar um pouco no contexto do projeto que ele está desenvolvendo no seu no seu doutorado, né? E também aí dentro do contexto do próprio canal. Aí a gente sugeriu então fazer essa call, né, fazer essa conversa, para colocar para vocês também aí do canal essa nossa conversa a respeito do tema. Então, Igor, bem-vindo, né? Bacana a tua participação aí. Queria que tu te apresentasse então aí do pessoal do canal, né, e contextualizar um pouco essa tua pesquisa do doutorado também. Então, boa noite, bem-vindo. Certo. Boa noite, professor André. Boa noite a todos aí que... Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que horário que o pessoal vai ouvir a gente, né? Agora mas sou muito satisfeito com a sua disponibilidade da gente bater esse papo. Bom, como o professor André comentou, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto. A minha área de atuação, de ensino e pesquisa hoje é engenharia de software. Bom, eu fiz minha graduação em ciência da computação na UFOP, fiz meu mestrado na UFOP e também agora meu doutorado. Metade dele eu fiz na UFMG e pesquiso na área de engenharia de software. Entretanto, eu com outros dois professores da UFOP, nós coordenamos um laboratório de computação que envolve computação embarcada, engenharia de software, inteligência artificial. E atualmente, aí, nos últimos 4 anos, temos trabalhado com projetos de internet das coisas aplicado aí no contexto de cidades inteligentes, indústria 4.0, no qual nós desenvolvemos projetos mesmo de pesquisa e entregamos para os nossos colaboradores ou clientes diferentes entregáveis, softwares, sistemas de software e hardware e também pesquisa, né? Durante o desenvolvimento desses projetos é comum ter, além do artefato, do entregável, que é o produto de software com hardware em si, a aplicação, a solução, é comum ter textos de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, etc. Então, é isso. A gente produz muito conteúdo, né, de pesquisa, a academia no Brasil produz muito conteúdo de pesquisa, né, mas normalmente falta, né, na minha opinião, esse link com a indústria, né, ou seja, chegar essa pesquisa e uma aplicabilidade comercial, né? Eu tenho essa percepção assim, que embora se produza muita coisa de pesquisa, né, tem essa dificuldade de chegar
na indústria para realmente efetivar, transformar em produto, transformar essa tecnologia nova, essa pesquisa em usabilidade? Existem interfaces, né, que permitem à universidade manter uma relação com a indústria, tá certo? É tanto burocrática, hoje a gente torce para cada vez isso ser mais fomentado, ter mais oportunidades, porque muitas vezes até isso pode inviabilizar um projeto, tá certo? Mas eu acho que é uma colaboração sadia, né? No caso, é um benefício para ambos os lados. Sim. Uma vez que você tem um problema real deles que pode ser sanado e trazer para dentro da academia um estímulo aos alunos que eles podem ser treinados a lidar com situações reais, com problemas reais. Então, E você tem aí essa também... percepção, você está na federal aí, né? Você tem a percepção, de repente, que a universidade pública e a privada tem alguma facilidade ou dificuldade maior para fazer esse link? Bom, eu não sei, eu confesso que eu não sei fazer uma comparação com relação às universidades privadas, que eu não tenho experiência, então Certo, eu não sim. consigo falar. Mas com relação à universidade, pelo menos no contexto da UFOP, existem maneiras, entendeu? Existem resoluções que regem e permitem essa colaboração. E, e um determinado projeto de pesquisa ele pode ser classificado em diferentes vertentes, entendeu? O que possibilita essa comunicação e essa colaboração. Bom, deixa eu explicar um pouco para o pessoal aqui, assim, qual era o contexto original, né, Igor, da nossa conversa. O Igor tinha me convidado para participar da pesquisa, né, do doutorado dele, que trata aí de desenvolvimento para IoT, técnicas, né, DevOps, né, metodologias de desenvolvimento. Aí eu comentei com ele o seguinte: eu realmente, assim, como eu não atuo na área de desenvolvimento de software profissionalmente, né, minha área de atuação profissional é completamente diferente, então, assim, eu não tenho uma vivência hoje, né, nessas metodologias, tá? Então, o que eu comentei com ele assim, olha, o que a gente poderia fazer, daí tá até pensando já nessa conversa, nesse vídeo, era o quê? Comentar um pouco sobre a percepção dele, então, atual, né, de técnicas atuais de desenvolvimento de software, e eu retomar um pouco, né, formatos de 15, 20 anos atrás, 25 anos atrás, né, de desenvolvimento de software, e meio que fazer um comparativo, né, porque eu penso que havia muito boas práticas, né, daquela época, a gente conseguia ter uma velocidade muito grande, na minha opinião, né? E também se conseguia, de certa forma, um perfil curioso do profissional de desenvolvimento que a gente chamava programalista, que era um cara bastante especializado, né? E que conseguia incorporar no seu perfil técnico o analista, o programador, né? O testador, né? E conseguir atuar em várias tecnologias. Então, daqui a pouco, fazer esse comparativo, né, de hoje com a percepção, então, minha, né, de técnicas de desenvolvimento mais antigas, vamos chamar assim, e o que o Igor está trazendo hoje, até por estar bastante atualizado, por ser o foco da pesquisa dele. Né, Igor? Então, essa era a ideia de fazer um bate-papo hoje a respeito desse tema. Espero que seja um tema interessante, curioso, né, para o pessoal que está hoje desenvolvendo. A gente sabe que tem muita gente aí da faixa etária dos seus 20 e poucos, né? Menos de 30, recém-graduado, bastante atualizado em termos de tecnologias e formatos de desenvolvimento de software. E eu queria trazer um pouco assim a moda antiga, né? Olha só, eu tô um velho falando aqui hoje, né? De como a gente costumava trabalhar. Eu gostaria assim de pensar que vai ser bastante curioso, né? Trazer esses formatos aí. Não, com certeza, professor. Eu acho assim excepcional, porque eu acho que se a gente quer avançar, se a gente quer, talvez, vamos dizer, melhorar ou adaptar às novas demandas, eu acho que é essencial a gente entender como é desenvolvido hoje, como foi desenvolvido anteriormente, quais foram as mudanças que implicaram na atualização de uma metodologia, de técnicas, entendeu? Então, esse papo proposto pelo senhor com relação a essa contextualização vai permitir um contraste que eu acho que é essencial para nós entendermos, vamos falar assim, o estado da arte de antes, de agora, por que a gente está caminhando, para onde estamos caminhando, entendeu? Então, assim, eu acho fundamental
e acredito que vai ser muito interessante aí conhecer, saber a sua experiência do passado de como foi a palavra que você usou? Programalista. 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 Né? Deixa eu contextualizar um pouco assim, ó. Isso aí a gente está falando final da década de 90, né? Virada ali do bug do milênio, que foi uma coisa assim que causou um furor aí, né? Tá? Porque a gente teve assim, eu particularmente eu tive a oportunidade de desenvolver aí em várias tecnologias, né? Desde o desenvolvimento para o antigo DOS, né? Onde a gente tinha lá a interface texto, né? Remontando o saudoso Clipper, né? Para quem conheceu, tá? E depois sim, comecei a fazer desenvolvimento efetivo para visual, né? Para Windows. Mas o que eu quero colocar para vocês assim, ó, já na época lá de 98, 99, onde a gente começou então a desenvolver para a internet, né? Começar a desenvolver sistemas para a internet já com um banco de dados, né? Sistemas 24/7. O meu foco profissional, até para comentar, assim, sempre foi na área de meios de pagamento eletrônico, ou seja, operação crítica, né? 24/7. Então, coisas do tipo, você quer fazer uma manutenção no sistema, não se espera final do dia para fazer a manutenção, não se espera final de semana para desligar o servidor, não existe isso. Né? Operação crítica é 24/7. Né? Muito antes da gente ter as facilidades da nuvem, né? De um cloud, de uma Amazon, você tinha uma infraestrutura própria, né? A própria que eu me refiro é da própria empresa, né? Mesmo que você tivesse aí um data center locado, mas era tudo físico, né? Você tinha lá sim preocupações, né, em capacidade de processamento físico do teu servidor, capacidade de armazenamento físico do teu HD, né? Eram preocupações bem interessantes que impactavam diretamente, né? Hoje você pensa daqui a pouco assim muito mais no virtual. Opa, tá acabando o meu espaço, beleza, a nuvem vai prover mais espaço. Não, a gente tinha que pensar sempre nessa parte física da coisa, né? Então, assim, uma característica muito interessante na época, que a gente tinha essa junção, tá, do programador, do analista, do testador, ou fazendo na ordem, né, do analista, do programador, do testador. Por quê? Porque normalmente os times de desenvolvimento, a gente não se tinha aquele papel mais segmentado hoje, né? Do cara que faz especificação. Vamos começar lá, o analista de negócio, né? Que era o cara que fazia a interface entre o cliente do software, né? E um primeiro nível técnico. Era o cara que juntava o entendimento de negócio com um nível superficial técnico. Depois a gente trazia então o analista de sistemas propriamente, que era o cara que vai fazer então já essa conexão, né, inicial da visão técnica que o analista de negócio trouxe e o meio de campo para o programador. Então o analista de sistemas já tem muitas vezes um background técnico, né, já vai falar em começar a especificar alguma coisa, né, para chegar para o programador que vai efetivamente botar a mão na massa, para entregar um artefato de software, para então um QA, né, uma qualidade de software, poder fazer toda uma testagem. Na verdade, a gente resumia tudo isso a um papel, o programalista. Né? O programalista era o cara que ia na entrevista com o cliente e fazia toda a escrita e especificação, era o cara que voltava para a sua mesa para fazer análise de banco de dados, fazer modelo ER, né? A gente trabalhava com um banco de dados relacional, sim, os Oracle da vida, Sybase, né, Microsoft SQL Server, né? Basicamente a gente trabalhava com o quê? Com um banco de dados relacional utilizando SQL. Né? Diferente dos bancos que você tem hoje, né, um Firebase ou esses bancos mais voltados aí não estruturados, né, que prometem uma série de vantagens em relação ao banco relacional. Minha opinião particular, tá? Para o meu modelo mental, olha que interessante isso, né? Para o meu modelo mental de desenvolvimento de sistemas, né? Eu continuo sempre pensando relacional. É uma coisa curiosa, tá? Eu não consigo, por exemplo, assimilar
num modelo banco de dados, né, organização de estruturas relacionais, tabelas, registros, campos, eu não consigo realmente fazer esse trabalho pensando num banco de dados não relacional, tá? Então pode ser uma limitação minha por conta de ter muito tempo aprofundado a parte de banco relacional. Bom, mas seguindo isso, esse programalista então especificou, né, a modelagem de dados. Muitas vezes ele vai criar o banco de dados, né? Criar script de banco de dados mesmo, de SQL, né? DDL, né? Data Definition Language, né? Para criar as tabelas, os relacionamentos. Então, olha que interessante. A gente já tem um cara com uma habilidade de comunicação que vai buscar informação com o cliente. A gente tem um cara com uma habilidade de documentar o que foi escrito. A gente já pula então para o lado técnico, onde o cara vai especificar o modelo de banco de dados, o cara que vai conhecer SQL, porque ele tem que criar as tabelas, né? Onde ele vai trabalhar com esse SQL para fazer muito provavelmente consultas e Stored Procedures, né? O que são as Stored Procedures? São basicamente scripts que você de SQL que você vai criar e vai publicar no seu banco de dados, né? Para automatizar ou para criar procedimentos ou consultas pré-definidas. E aí me perdoem lá os puristas, né, da orientação a objeto, aquela questão de dizer que o banco de dados é só para fazer a manutenção de dados, né, não pode ter regra de negócio no banco de dados. Na verdade, a gente tinha basicamente duas camadas naquela época, né? A camada de banco de dados, onde você fazia toda a persistência e muita regra de negócio, e uma camada de apresentação, que normalmente era o quê? Ou um front-end para desktop, né? Ou um front-end HTML mesmo, né? Acessando aí diretamente, né, um servidor web e uma base de dados. A gente não tinha lá servidor de aplicação, N camadas, né, de apresentação, de negócio, de back-end, de dados, não. A gente tinha basicamente um banco de dados que rodava todas as regras de negócio, onde em Stored Procedures, né, e uma interface então de apresentação mesmo, ou HTML para a parte web, ou um front-end desktop para a aplicação, né, desktop propriamente. Então era um cenário bem curioso, bem interessante, tá? E de novo, esse programalista era um cara que conseguia transitar em todas essas tecnologias, né? O pouco que eu vivenciei de desenvolvimento de software profissional atual, por profissional eu quero dizer em estruturas de fábrica de software mesmo, ou estruturas de desenvolvimento de software, a gente vê o que? A gente vê uma segmentação muito grande, a gente vê hoje profissionais extremamente especializados, né? Eu tenho o cara do front-end web, eu tenho o cara do front-end mobile, eu tenho o cara do front-end desktop. Aí depois eu tenho o que? Eu tenho o cara do back-end, né? Eu tenho também outra camada que é banco de dados. Eu tenho mais um outro time de infraestrutura. Então a gente tem hoje aí normalmente em quantidade de recursos humanos, né, que normalmente nesses 20, 25 anos atrás você conseguia trabalhar aí com 4, 5 pessoas que conseguiam complementar-se esses focos técnicos todos. Você tem aí muitas vezes um time de 5, um time de 10, 15, 20 pessoas, né, colocando todas essas especializações. Claro que eu não vou ser minimalista de dizer, poxa, fazíamos mais coisas com menos gente. Não, tecnologia era diferente, né? A forma de desenvolver era diferente, né? Mas o que eu quero colocar assim hoje nessa conversa com o Igor a gente trazer, como ele mesmo falou, né, Igor, os pontos positivos, né, daquele formato e desse formato. A ideia é trazer a informação para a gente debater, né? Falei muito. Contigo, Igor. Não. Ótimo, professor. Muito interessante, legal. Não, e eu concordo com essa questão que o senhor comentou, que
esse profissional, né, de antigamente, que era normal ele ter várias habilidades, várias skills, né, no caso aí, hard skills, né, que vai para front-end, back-end, banco de dados, análise de negócio e tal, eu percebo realmente essa segmentação, sim. Inclusive, no nosso laboratório, nós tentamos adaptar uma estrutura, seguir um processo e papéis mais próximos da indústria de desenvolvimento de software e hardware, através das relações, né, dos amigos, enfim, das pesquisas que a gente tem, né, os contatos que nós temos do pessoal trabalhando no mercado. Bom, e nesse sentido, eu gostaria de deixar claro a questão da minha pesquisa, que é sobre, por exemplo, vamos falar, esse DevOps, que eu queria falar assim, não necessariamente o que é um DevOps, né? O que ele come, o que é isso. Muitos costumam dizer, né, que é comum você ver, assim, identificar que DevOps é um cargo. Eu não vou entrar nesse contexto, se alguém falar que é um cargo, é uma função, tudo bem, tem gente que aceita, ok, mas é difícil conceitualizar, entendeu? Então, assim, porque existem diferentes abordagens para explicar o que seria o DevOps, que pode ser, normalmente, um conjunto de ferramentas, que é o primeiro passo ali para você aplicar uma pipeline de CI/CD, mas é uma cultura também, entendeu? Uma cultura que envolve processo, que envolve colaboração, comunicação. Você tem, então, a junção, ele foi criado inicialmente para tentar tornar mais ágil a parte da infraestrutura, principalmente da operação, ou seja, o desenvolvimento em colaboração com a operação. É normal você ter objetivos opostos desses dois grandes times, tá certo? Enquanto a equipe de desenvolvimento quer liberar novas funcionalidades, novas melhorias e gerar novas versões do sistema, a equipe de operação ela está ali para tentar garantir que aquela aplicação esteja operando 24/7 sem riscos de cair, tá certo? Então, só que elas precisam, né? Então, o pessoal do desenvolvimento ali em meados de 2000, né, no início de 2000, com o Manifesto Ágil, começou a ter entregas incrementais, uma relação mais próxima com o cliente e permitiu uma adaptação às mudanças de mercado, a softwares mais complexos que foram demandados pela indústria, pela sociedade. Enquanto o pessoal do sysadmin, da infraestrutura, ainda estava ali naquele bare metal, né? No caso ali aquela infraestrutura física e tal. E aí depois o DevOps ele veio para tratar essa infraestrutura, para dar uma atualizada, vamos dizer assim, nela, para garantir essa agilidade desse lado de infraestrutura também, para caminhar mais próximo do DevOps. Então é comum você ver hoje aplicações de uso na indústria e na pesquisa de DevOps, no qual você tem um profissional que é mais desenvolvedor e um profissional que é mais da infraestrutura. Ok, mas às vezes esse time pode ter uma pessoa ou um grupo de pessoas que possuem essas duas grandes habilidades, diferentes características que permeiam esses dois conjuntos de habilidades. E é muito buscado hoje um profissional também, se o cara tiver mais um background maior do desenvolvimento, é interessante ele aprender um tanto de operação de infraestrutura. Assim como o cara que é muito de infraestrutura, que cresceu no sysadmin, é interessante ele aprender uma linguagem de programação, um Python, um Shell Script, para automatizar o processo de operação deles. Então, assim, a gente está caminhando novamente para aquela necessidade de profissionais mais conhecidos como way-shaped, né? Talvez eles não são um cara especialista em uma única, poucas tecnologias ou uma única tecnologia. Isso, caminhando mais para um cara exatamente. Isso. Vê que é curioso, né? Na verdade, eu vejo que é um pouco buscar o que nós tínhamos lá naquele perfil que eu te falei do programalista, né? O que eu percebo assim, nos projetos, por exemplo, que eu coloco no canal? E contextualizando, né, Igor, que a tua pesquisa está dentro de DevOps orientado a IoT, né? O que a gente percebe com o advento do IoT? Cada vez mais, esse desenvolvedor, esse cara que quer fazer um projeto de IoT, ele precisa ter todas essas competências, né? Tá? Por quê?
Porque não é só o cara manjar de eletrônica para fazer lá ligar o microcontrolador com um relézinho. Não. Ele tem que manjar também da eletrônica, né, da microeletrônica, da elétrica, daqui a pouco porque ele vai comandar um relé com um motor, porque ele vai interagir com uma alta tensão da casa dele, ele vai controlar uma carga maior, um chuveiro, pá, alguma coisa. Também ele vai precisar o quê? Ele vai precisar conhecer conectividade para saber que aquele dispositivo daqui a pouco vai estar numa rede Wi-Fi, que pode ou não estar aberta para o mundo externo, que ele vai ter que conhecer alguma coisa de repente de firewall, de roteamento, né? de TCP/IP. E essa interface vai ser como? Opa, vai ser uma interface só HTML, mas HTML não é só HTML, porque HTML mais CSS mais JavaScript, né? Ah, mas não é só isso, eu vou fazer então, não manjo de interface web, vou fazer um app, opa, daí já trouxe tudo junto de novo, porque o teu app vai ser, ou você desenvolve focado só para um Android, ou só para um iOS, ou você pega um framework que vai desenvolver para ambos, né? E o processo para publicar um app iOS é totalmente diferente do processo para publicar um app Android. Aí não estamos falando nem em Windows Mobile, porque eu acho que já nem tem mais, não sei, né? Então assim, olha quanta tecnologia esse cara tem que conhecer. E eu já tenho esse feedback bem assim evidente no canal, pelas dúvidas que o pessoal coloca, pelos comentários que o pessoal coloca, né? Não só nas perguntas dos vídeos, mas também lá no nosso canal no Telegram. Justamente isso, eu conheço a parte da elétrica, da eletrônica, mas não entendi nada como funciona essa interface HTML, né? Ou, bacana, eu conheço a parte de background, eu conheço conectividade, né, de rede, bacana, mas eu não manjo nada de eletrônica, né? Então isso é muito interessante, porque esse profissional do IoT, olha que curioso, daqui a pouco ele está sendo o novo programalista, né? Fazendo uma analogia daquele programalista da década de 90 que mexia com desenvolvimento web basicão, banco de dados e daqui a pouco um front-end desktop, agora o cara tem que mexer com conectividade, com interface web, interface mobile, banco de dados, isso não estou falando nem em nuvem, né? Porque daqui a pouco o cara já vai ter que manjar até de como configurar lá na sua AWS uma instância de banco de dados, uma instância de servidor, tá? Vamos falar, mais uma coisa, o nosso MQTT, querido MQTT, o cara já vai ter que fazer um broker também MQTT, já vai ter que planejar toda uma estrutura de tópicos MQTT, então olha quanta tecnologia envolvida, né? Inclusive pelos próprios projetos que a gente coloca no canal, se você for parar para pensar, olha só, legal, o projetinho aqui, só que o projetinho aqui tem o fonte em C para o microcontrolador, tem a interface HTML para o microcontrolador, né? Tem lá todo um script de JavaScript para fazer funcionar aquela página e fazer as requisições entre um e outro. Então é muito curioso assim, porque esse profissional de IoT ele está precisando, né, todos esses skills, hard skills, né, para poder entender e complementar esse projeto de IoT que ele está desenvolvendo, né? Isso é uma coisa, é uma percepção prática que eu estou tendo assim no canal, tá? Legal. Não, professor, bacana, só complementando, inclusive, legal, a gente falei bastante de DevOps na parte anterior, agora eu queria falar com relação a IoT, né? Porque essa minha busca também, porque essa curiosidade de juntar os dois. Bom, primeiramente, né, são dois tópicos, vamos falar assim, quentes talvez no mercado e na academia, tá certo? E então, bom, como a minha formação é em engenharia de software, minha área de pesquisa em engenharia de software, a internet das coisas, ela veio e modificou, bagunçou geral, vamos dizer assim, a engenharia de software. Assim, bagunçou geral no sentido assim, pô, desaprendemos a desenvolver software, cara. Agora tem um hardwarezinho, um dispositivo no meio que a gente precisa atender, tá certo? Então mudou o processo, certo? Então a engenharia de software está se atualizando, tá certo?
para incorporar esse novo segmento aí, que é uma tendência, né? Isso sem tratar ainda, chegando na quantidade de dados que isso vai ser gerado para a galera da IA trabalhar, enfim. Mas, como eu disse, na questão do projeto em específico, eu estava focando na questão do sistema de software para IoT. Tenho conversado com muitos profissionais que vêm lá da área dos sistemas embarcados, né, na construção das plaquinhas mesmo, dos protótipos, das tecnologias, e aí agora esses carinhas aí, eles precisam se comunicar com a internet, né, e lançar seus dados para uma nuvem, para algum lugar. Então, essa galera que veio lá do embarcado agora já está vindo também trabalhando já no contexto, aqueles dispositivos embarcados que ficavam de maneira isolada, muitas vezes interagindo unicamente com um único usuário ali, em um determinado momento, agora tem que conversar com outros dispositivos e enviar uma quantidade massiva de dados para algum lugar. Né? Você tinha o desenvolvedor de software que ele estava no mundo só virtual do software, né? Minha solução de software trabalha sozinha, porque lá é software, entendeu? Eu tenho lá algum usuário utilizando meu software, estou gerando dados, estou armazenando um monte de dados, mas era um contexto, vamos dizer assim, só virtual, né? Só do contexto do sistema. E agora a gente tem todo um hardware que também está gerando dados, né? Vamos pensar assim, no momento que a gente fala dados, legal, virou sistema, né? Só que ele tem que lembrar que como é gerado todos esses dados, como esses dados chegam, né? Por um hardware, pela conectividade. Então isso no cenário do cara que trabalhava com software. O cara que trabalhava até com software, mas no embarcado, né? Era outro contexto, porque a gente vai estar muito mais no baixo nível, né? Eu já estou trazendo junto ali uma eletrônica, então o meu software, na verdade, está comunicando em cima da eletrônica, sabe? Agora, como você falou, ele até comunicava aquele dispositivo de repente, mas com protocolos diferentes, né? Uma RS-232, um I2C, sabe? Ele se comunicava, mas ele se comunicava, vamos pensar assim, em baixo nível, né? Aquele dado daqui a pouco ia para um outro dispositivo, né, que eles comunicavam-se só entre si. Agora não, esse dado é um dado, vamos dizer assim, que está visível, né, porque eu estou publicando para um sistema maior, estou publicando para uma nuvem, estou fazendo daqui a pouco aquela medição que ele fez ali, de uma temperatura, de um status, de um dispositivo, de uma luminosidade, qualquer dado que ele está coletando no ambiente, né, eu estou mandando esse dado adiante. Isso vai replicar para uma nuvem que no fim a gente não tem nem mais a noção exata, né, de onde esse dado está sendo consumido. Então a proporção, né, as dimensões cresceram exponencialmente. E exatamente a questão assim, o próprio desenvolvedor do hardware em si, do que trabalha no hardware, ele está tendo que aumentar bastante as suas habilidades, as suas hard skills, né? Uma vez que ele tem que tratar ali do firmware, enfim, da parte de eletrônica básica, mas agora é interessante também ele agilizar o processo nessa cultura de colaboração, fazendo isso comunicar através para outras APIs que antes eram desconhecidas para ele até então, que agora são as nuvens, né? Algum provider, algum cloud provider aí, seja um AWS, um Azure, um Google Cloud, um Oracle, enfim, qualquer um. E então ele está tendo que aumentar também o seu leque de habilidades, tá certo? E o que é bastante legal também, que a gente vê muito, é tanto a galera do hardware, quanto, por exemplo, da galera do sistema de software de IoT, DevOps em geral, eles precisam colaborar. Eles precisam conversar. Então, a soft skills está sendo necessária para essa turma também. A gente vê muito isso também, entendeu? Tipo assim, as habilidades mesmo, daquela iniciativa de comunicação face a face. Pô, vi um determinado bug ali em algum estágio da pipeline do desenvolvimento, seja na parte do front-end, back-end, ou seja no firmware, ou seja em algum lugar, algum tipo de teste. Não somente aquela cultura de talvez abrir um ticket e jogar e beleza, abrir o ticket detectou, mas não, é aquela cultura de ir tentar sanar o problema na hora, entendeu? Então isso depende talvez de uma habilidade que é bom para o novo profissional aí assim ter. Isso. E aí demonstra, né, que esse profissional está preocupado com a solução em si, ou seja, está vestindo a camisa do time, vamos dizer assim, né, e entendendo que aquelas métricas de negócio para a empresa, seja da
da satisfação do cliente ao usar, tá certo? Elas são importantes para ele, porque aquilo diretamente está envolvido com o dia a dia de trabalho dele, tá certo? Às vezes um bug em produção pode queimar o filme de um produto, de uma empresa, e aquele cara não quer isso para a empresa dele, não quer aquilo, porque ele pode ser, de alguma maneira, beneficiado com aquela, sanando aquele problema, entendeu? E sem falar no crescimento profissional daquele cara, ele vai se destacar, é comum. Então eu tenho ouvido falar muito isso. Eu vou deixar aqui o link, tá, de um vídeo que a gente fez com a consultora Ana Fernandes. Não sei se tu chegaste a assistir já, Igor, mas é bem interessante porque a gente trouxe justamente essa questão do novo perfil do profissional de tecnologia. Não só de tecnologia, mas do profissional em geral. Principalmente puxando essa questão da soft skill, né? Porque hoje em dia a gente está num patamar que normalmente as hard skills elas já são um lugar comum, né? Porque, vamos lá, você parte de uma graduação, você já tem aí o pessoal com uma pós-graduação, né? O pessoal vai para o mestrado, para o doutorado. Não estou dizendo que esse é o lugar comum, eu estou dizendo que a gente já tem um padrão muito mais elevado, né, para começar. Então você já parte aí de um time de engenheiros, né? Opa, legal. Então o meu hard skill está nivelado. Todos os meus engenheiros estão no mesmo patamar. Mas eu quero alguém que consiga então essa habilidade. Poxa, vai lá e verifica com o cliente qual é o contexto, né? Traz para a gente e explica melhor, sabe? Contextualiza melhor o projeto. Aí entram os verdadeiros diferenciais, que é o que a gente trouxe também lá naquele vídeo com a Ana. Então, sugiro para o pessoal aí que não assistiu, assistir esse vídeo, tá? Deixei aí o card. A questão dos soft skills. Porque normalmente nos currículos, né, dos cursos, sejam eles técnicos, superiores, enfim, é muito comum a gente ter uma base tecnológica muito grande. Então, essas soft skills acabam ficando por ali. Até mesmo questões de éticas, que são importantes de ser tratadas, filosóficas, aquelas questões. Ela é importante. E isso a gente consegue através do empirismo, da colaboração, seja participando de uma cultura maker, de uma comunidade, tá certo? Seja participando de um processo de iniciação científica, de pesquisa dentro de um laboratório, conversando com outros colegas, seja participando, colaborando com um projeto de software livre, enfim. Então, isso tudo complementa essa percepção, essa empatia que é necessário ter, entendeu? Para complementar essa formação. Acho que é bem interessante. Isso, DevOps traz isso também, tá? Tem alguns autores, enfim, que trabalham essa questão. Então, tinha-se um pouco o estereótipo, né, do cara da TI, né, há anos atrás, que era o cara dentro de uma jaula, né, que ninguém falava, não queria saber de nada, né, daqui meu código, fiz o meu código, entreguei e vire-se. É um pouco talvez do que você estava trazendo do DevOps, quer dizer, não é mais o desenvolvedor fazer o código, publiquei, tchau. Não. É entender onde é que está contextualizado, né? Esse pessoal se conversar, opa, teu código tá bacana, eu vou usar aqui. Aquela historinha assim, né? Ah, é só mais um botão. Ah, tá aqui o botão tá funcionando. Sim, mas olha o que aquele botão tá disparando, né? Em todo um background, todo um restante de um cenário, né? Em processos operacionais, administrativos, sei lá o que aquele botãozinho novo tá disparando. Né? Ter esse feeling, ter esse entendimento, né? De não só entreguei o botão, não, o meu botão vai disparar tal e tal processo que vai impactar e tal área e tantas pessoas vão ser influenciadas. Eu acho que esse é o contexto importante. Até para saber, né? E para ter um penso mais elaborado, né? De não só pensar assim, legal, é só mais um botão, não. Tenha todo o contexto daquele detalhe que normalmente o pessoal fazia assim, ah não, isso aqui é mais em meio turno, tá pronto, eu publico e acabou. Não é só isso, entendeu? Com relação a esse ensino da cultura maker, de projetos de internet das coisas, quando você pega um aluno, um novato, assim, o que é mais desafiador para você? O que é mais desafiador que você percebe para esse aluno se adentrar, entendeu? Começar a
pegar o fio da meada, entender o caminho das pedras aí para o desenvolvimento IoT. Fui claro, assim, mais ou menos, o que eu quis dizer? Sim, vamos lá. Uma coisa assim que é algo que eu, até pelo contato que a gente tem com outros canais, né, e outras pessoas que estão tendo essa postura como a nossa aqui, de fazer essa postura do maker, que eu chamo de filosofia do maker, né? Aquele cara que se desenvolve, né, mas também, então, procura passar adiante esse conhecimento que teve, porque qual é a ideia, né? Que você aprendeu com alguém, aprendeu com alguma fonte de conhecimento que alguém disponibilizou, certo? Você se apropriou desse conhecimento, você vai aprimorar esse conhecimento e você vai passar adiante também, fazendo a parcela, né? Fazendo aquele ciclo, né? Alguém começou, eu aprendi, aprimorei e passo adiante para que alguém também se aproprie do meu conhecimento e melhore e volte o ciclo. Para daqui a pouco ali na frente, né? Eu de novo estou me apropriando de um conhecimento melhorado que daqui a pouco já passou por mim em alguma etapa. Então, esse é o ciclo bacana do conhecimento, né? Eu falo muitas vezes que engana-se aquela pessoa que ainda pensa que apropriar-se do conhecimento é o diferencial, no sentido de meu conhecimento eu não passo para ninguém, né? Poxa, começa o seguinte, ao menos que a pessoa seja um gênio sensacional e absurdamente capaz, ninguém vai conseguir fazer nada do zero, né? E tudo. Você vai pegar um conhecimento que alguém desenvolveu, vai assimilá-lo e desenvolvê-lo. Essa é a ideia, né? Então, assim, se você ficar numa ilha, desculpa, esquece, porque você não vai ter capacidade de desenvolver todo o teu conhecimento do zero, né? E outra, se o teu conhecimento ficar só em ti, bacana, de que ele adianta? Né? Nem que seja para você ganhar um mérito. Se você não passar adiante, de que adianta o teu conhecimento? Né? Então, eu acho que é um misto de iniciativa, humildade, sabe? Ter esse pensamento do bem maior, de você, poxa, passar adiante o teu conhecimento, né? Bacana, vamos lá, tem um pouquinho aí faz bem pro ego? Faz, claro que faz bem pro ego. Poxa, quem não vai gostar daqui a pouco de dizer, olha só, gente, o projeto que eu fiz e eu tô mostrando para vocês, sabe? Pô, aprendam daqui a pouco um pouco mais com essa minha contribuição. Claro que é bacana a gente massagear o ego, né? Dizer, olha, poxa, gente, olha, essa é a minha contribuição, né? Mas não naquele sentido vejam, eu sei, eu estou aqui, né, meros mortais, passando o conhecimento. Isso está muito errado, por aí não é legal. Mas então, voltando à tua pergunta, né, o que eu percebo é o seguinte, infelizmente tem gente que quer aprender para se colocar dessa forma, ou seja, eu vou absorver conhecimento, eu vou criar uma coisa aqui e eu vou me destacar e não quero mais saber de ninguém. Isso está errado, não faça isso, né? Eu te diria assim que a gente consegue perceber já, né, quando a pessoa vem com esse intuito do tipo, opa, quero absorver e quero me autopromover, quero me beneficiar exclusivamente, né? Inclusive a gente toma a liberdade de ter a seguinte postura, Igor, conforme a percepção que a gente tem, né, do tipo de intuito que a pessoa quer, a gente se reserva o direito até de daqui a pouco não, sabe, não dar aquela contribuição, não explicar tão no detalhe, sabe, não se dedicar tanto daqui a pouco a auxiliar a pessoa, sabe, é um pouco de feeling, assim, um pouco da gente se resguardar esse direito. Outra coisa, assim, gente, para quem está começando, tá? Claro que a gente entende que daqui a pouco tem capacidades, né? Pessoas que vão ter uma facilidade maior para se autodesenvolver e outras não, tá? Em que sentido? Você pegar daqui a pouco, assistir um vídeo na internet, baixar uma apostila na internet e conseguir assimilar dessa forma o conhecimento, tá? A gente sabe que tem pessoas aí que daqui a pouco não tem essa facilidade, tá? Particularmente a minha postura no canal é a seguinte, tá? A gente está disponível para auxiliar, está disponível para ensinar, mas é que assim, é interessante que você tenha o básico, sabe? Que você
já tenha aquela introdução ao assunto, sabe, Igor? Então, por exemplo, a pessoa querer desenvolver para IoT e nem saber o que é um HTML, o que é um JavaScript, difícil, entendeu? A pessoa querer fazer um sistema de automação e ele mal sabe o que é um Arduino, sabe? Então, assim, tem premissas. O que eu quero dizer é isso, tem premissas, tá, gente? E daqui a pouco, sinceramente, daqui a pouco, se você acha interessante, se você tem essa dificuldade, faz um investimento daqui a pouco naquele cursinho de Arduino, sabe? Sendo bem, assim, faz aquele cursinho de Arduino pago, porque aí você vai pagar alguém para ter a paciência para te orientar do zero, sabe? Eu quero dizer o seguinte, assim, ó, por mais boa vontade que nós tenhamos em ensinar e passar o conhecimento, mas entenda o seguinte, a gente está basicamente dando a nossa contribuição já no material que a gente está querendo distribuir, disponibilizando gratuitamente, sabe? Não é má vontade daqui a pouco de você fazer uma pergunta e a gente não responder. É porque, assim, desculpa, mas tem coisas que a gente realmente quer que a pessoa já tenha um conhecimento, sabe, Igor? Então, assim, a gente se dá esse direito, vamos dizer assim, daqui a pouco de dizer, poxa, você vem me fazer uma pergunta que se você tivesse olhado com um pouco mais de atenção o vídeo, você ia entender. Você vai fazer uma pergunta que daqui a pouco, se você tivesse se dando ao trabalho de estudar um pouco mais aquele código, você iria entender, sabe? Ou então, de uma forma mais taxativa, que eu vejo muitas vezes o seguinte, poxa, eu peguei um projeto aqui para automatizar uma casa, tem que fazer isso. Por onde eu começo? Tá errado. Tá errado. Não comece querendo voar. Comece aprendendo a engatinhar. Depois você vai aprender a caminhar, a correr, e depois você vai estar voando, sabe? Uma coisa importante também é o seguinte, isso é uma percepção bem curiosa. Olha só, quanto mais onipresente está a tecnologia, mais ela dá a impressão, né? Ela dá a impressão de ser simples, né? Vamos pegar um exemplo prático aqui, tá bom? Você coloca lá uma Alexa e fala para ela ligar a luz e ligou. Bacana, legal. Qual foi a complexidade que você teve nisso? Nada. Eu liguei a Alexa, baixei o aplicativo, conectou na minha rede, eu comprei lá uma lâmpada inteligente ou um relé inteligente, conectei na minha internet, está tudo funcionando. Para o usuário é o que ele enxerga, concorda? A simplicidade que ele enxerga. Agora vamos pensar o por trás. Vamos lá. A tecnologia embarcada lá no... Dando exemplo, né? Lá na Alexa. Beleza. A tecnologia que eu tenho em nuvem, né? Recebendo esses dados de voz, fazendo reconhecimento e voltando, né? Para fazer a interpretação. A tecnologia que eu tenho naquele dispositivo de IoT, que tem lá um processador que se conecta a Wi-Fi, que tem toda a eletrônica embarcada, para simplesmente o usuário dar um comando e ligar e desligar. Então, olha que curioso, eu penso que em alguns momentos o profissional de tecnologia, olha que curioso isso, ele tinha que se vender mais. Em que sentido? Poxa, mostrar que realmente aquela tecnologia que para o usuário é simples, é muito complexo de fazer, cara, entendeu? Sabe? Justamente para entender que, cara, tem um cara que está pensando numa estrutura de nuvem, tem um cara pensando numa eletrônica, tem um cara pensando numa interface, é muito complexo para poder chegar e entregar essa coisa tão simples. Entende o que eu quero dizer? Que quanto mais simples é o uso, né, mais complexo é o que está por trás. Então, olha que interessante, no momento que você vai vender o teu produto, que para o usuário é uma coisa simples, né, na verdade, venda dizendo o quão complexo é o que está por trás, para ele entender, né, tudo isso que tem hoje. Vou te dar um exemplo
Bem simples aí, tá? Tem um vídeo no canal também sobre GPS, tá? Alguém tem a noção hoje de tudo que está por trás do serviço de GPS? Para você simplesmente olhar para o teu celular e dizer, eu estou aqui, o que tem aqui em volta, né? Como é que eu vou daqui para tal lugar, né? Tem tráfego, não tem? Isso que é tão simples de usar, né? Pensa na complexidade de uma estrutura de GPS. O vídeo eu vou deixar aqui, tá? A gente está falando de uma constelação de satélites em órbita de um planeta, gente, entendeu? Simplesmente para te dar a tua localização ali no celular, tá? Então, de novo, quanto mais simples é a percepção do usuário, né, da tecnologia que ele está consumindo, mais complexa é a implementação dessa tecnologia. Então, profissionais de tecnologia, vendam-se, entendeu? Vendam a complexidade do que vocês estão fazendo para conseguir entregar o simples para o teu usuário, tá bom? Eu acabei dando uma viajada aqui, né, que eu saí completamente da tua pergunta. Eu acho que essa cultura de receber uma informação, digerir, produzir algo melhor e publicar novamente para ajudar novas pessoas, eu acho que é essa a tendência. Já se foi aquele tempo de que algum tipo de informação era restrita, a galera, igual uma girofopiana, vou falar aqui agora, a galera mocava a informação ou escondia, enfim, informação, isso já não faz mais parte da cultura. Você vê tantos canais de YouTube hoje, de Telegram, tudo divulgando informação, todo mundo crescendo junto, entendeu? Você vê hoje no software livre, no caso, a comunidade das licenças, né? No caso, que liberam acesso ao código-fonte, de distribuição, de modificação, desde que você pegue, modifique e quando for distribuir também garantam o mesmo tipo de licença, no caso de uma GNU GPL, por exemplo, 3 no caso, enfim, então assim, e até mesmo do nosso background hoje de pesquisador, de professor do ensino público, eu acho que é isso, é o retorno, sabe? Hoje eu vejo muito, talvez assim, por eu ter minha formação toda nesse ensino público brasileiro, eu vejo assim, a minha necessidade de cada vez retornar mais para a sociedade, não apenas como professor em sala de aula, mas eu participar de diferentes comunidades e tentar cada vez mais assim, na medida do meu possível, né, do que eu consigo, né, do meu fôlego, vamos dizer assim, colaborar com mais pessoas, entendeu? Trazer mais alunos, disseminar mais conhecimento, e assim, isso na cultura da universidade é muito aberto, isso é legal. E isso a gente vê, por exemplo, na cultura maker, nas comunidades de software livre, enfim, assim, isso é muito legal, tá certo? E eu acho que é essa a tendência, a gente cresce junto, compartilhando informação. Isso aí, perfeito. E até porque, colocando de novo, né, aquelas necessidades, são tantas tecnologias hoje que a gente precisa juntar, né, tratar em conjunto para conseguir o sucesso de um projeto, que não tem como, né, você querer absorver no mesmo nível todas elas. Né? Você vai ter um foco, você vai ter uma tecnologia que vai dominar mais, uma habilidade que você tem mais, né, mas você vai buscar, vai pedir contribuição de outras comunidades, de outros profissionais. Né? E isso que vai enriquecer. Assim, eu pegando um pouco aí do cenário onde eu atuo profissionalmente, tá? Meios de pagamento. Se você vai observar hoje, né, a gente até costuma dizer assim, ó, o nível de serviço hoje, né, em todas essas propostas aí, tem um patamar que é tudo igual. Sabe? Então, você não tem mais como ter aquele protecionismo do meu serviço ser melhor que o outro. Não, é tudo igual. Onde é que está a habilidade para se diferenciar? Na sua oferta de valor que você vai trazer, além desse nível básico que todo mundo traz. Né? Aquela coisa assim, por que a minha proposta de valor vai ser melhor? Bom, aí vai estar na tua habilidade, né, de formatar o teu produto, o teu cenário, o teu contexto. Né? Vamos dar um exemplo, daqui a pouco, assim, simples. Né? Eu e o Igor temos o mesmo sistema, faz exatamente a mesma coisa, bacana. Só que
o Igor entrega a caixinha de software, ó, obrigado, né? Pagou, levou, tchau. Não, o meu valor agregado é o quê? Eu tenho um suporte, né? Eu tenho treinamento, eu tenho uma equipe que está lá para dar o acompanhamento, treinar o meu cliente, né? Então, opa, qual é a proposta de valor, né, mais interessante que o cliente vai ver, né? Espero que a minha. Né? Por quê? Porque o conjunto que está sendo entregue é maior. E isso é uma coisa importante aí que você vai fazer o seguinte, ó, isso você consegue traduzir para além do teu custo. Por quê? A gente até brinca assim normalmente, né? Cliente que só compra custo, né, não é interessante para bons produtos, né? Porque bons produtos não custam apenas o valor dele, entendeu? Não entregam só o custo financeiro, né? A tua proposta de valor é diferente. Então, não adianta eu dizer para o meu cliente, olha, mas eu tenho todo esse pessoal aqui que vai te dar um suporte, vai te acompanhar, vai te ensinar como tirar o melhor do meu sistema, se ele só quer preço. Então, cuidado também, assim, para você que está desenvolvendo o software, né? Se o teu cliente só enxerga preço, não adianta você se esmerar e fazer a rotina mais otimizada, né? Que vai rodar em menos tempo, com a maior oferta de dados, de análises, de informação. Ele só quer preço, né? Então, conforme for o seu perfil, você faz assim, entrega esse cliente para o teu concorrente, né? Porque vai ser melhor para você, né? Porque ele não vai dar valor no produto que você está vendendo. A questão de quem está buscando conhecimento, ou quem está, em algum momento, querendo aperfeiçoar alguma área ali que ainda não conhece, é a do lição de casa. É muito importante. Fazer antes da lição de casa. No mínimo, dar uma bugada, dar uma pesquisada. Né? Tipo assim, tem que dar uma pesquisada, tem que dar uma entendida antes. Se for possível fazer um cursinho, como o senhor indicou, perfeito. Ler um livrinho antes, dar umas patinhadas na web, atrás de informação. Concordo 100%. E é isso que eu queria dar o exemplo, né, das pessoas se autodesenvolverem, né, Igor? Assim, não adianta a pessoa chegar lá e dizer, não, Igor, tu quer explicar, então me explica tudo aqui, me passa teu fonte, bacana. Igor, não funcionou, o que eu faço? E agora? Não, deu um bug ali, me ajuda. Não, cara, não é por aí. Não é por aí, tá? Isso que eu quis comentar antes, assim, ó, nós, né, que estamos fazendo esse papel aí de disseminar conhecimento, nós nos damos o direito, né? Daí, desculpa, mas de dar aquela cortada, né? Olha, não, cara, eu vou te ajudar se tu te ajudar primeiro, entendeu? Então, aquilo, não é não ter paciência, gente, não é nada disso, não é não ter paciência, é que a gente percebe, tá? A gente acaba desenvolvendo essa habilidade, um soft skill, tá? A gente acaba percebendo quando a pessoa tá ali só para sugar, entendeu? E não fazer a sua parte, como o Igor falou, faça o tema de casa, a gente vai para a internet e procura um conteúdo, sabe? Vai na internet e assista um vídeo, tá? Se você daqui a pouco acha que não consegue dessa forma, então você tem a alternativa de pagar um curso para um professor te explicar pontualmente as suas dúvidas, sabe? Mas a comunidade maker, a gente tem uma premissa, né? A gente se desenvolve, a gente passa o conhecimento, mas parte da premissa é que a pessoa também faça isso. A pessoa está se autodesenvolvendo. Então não é só entregar, chegar aí, eu quero tudo, eu quero aprender, me ensina. Não, como o Igor falou, a gente está lá para colaborar, né? Faça a sua parte também, né? Da nossa proposta inicial, assim, na verdade, qual era, né, Igor? Era aquele era a tua pesquisa, né? Já focada, como tinha falado, no DevOps, tudo, né? Que no fim a gente não falou nada focado naquele teu script, né? A ideia foi aqui a gente bater um papo aí, basicamente sobre, né, tecnologia, sobre mundo maker, né? Sobre postura profissional, né? Eu penso que a gente conseguiu abordar aí vários assuntos interessantes, foi uma conversa mesmo, né? Com certeza, professor, eu estou completamente satisfeito, agradeço aí
disponibilidade, generosidade aí de conversar comigo, tá certo? Apesar do, igual o senhor disse, do roteiro a gente não seguiu, mas assim, foi muito proveitosa a conversa e com certeza alguns pontos vão levar em consideração na minha análise aí para quando eu for consolidar todos os resultados, tá certo? Então, assim, muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com o senhor aqui no seu canal. Bacana, legal. Então, para você aí que acompanha nosso canal, muito obrigado por participar, por acompanhar esse vídeo. Deixa aí os seus comentários, né? Eu e o Igor vamos com certeza aí responder, tá bom? E até o próximo vídeo. Então, curtiu o nosso café com o professor Igor da Universidade Federal de Ouro Preto? Espero que sim. Deixe os seus comentários que a gente vai aí responder com toda a atenção, como sempre. Quero te agradecer a estar prestigiando esse vídeo. Deixe o seu like, assine o nosso canal e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! Esse foi mais um vídeo da nossa série Cafés, de exclusividade do canal Internet Coisas.